Fala galera, paz e Pentecostes! Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos fazer uma breve síntese da terceira epístola do apóstolo João. E como vimos no vídeo anterior, na segunda epístola, o apóstolo João, o ancião, ele vai escrever a senhora eleita, a comunidade, revelando as suas preocupações e fazendo algumas exortações à mesma. Nessa terceira carta, ele vai escrever a um membro em particular, chamado Gaio, para que o mesmo possa continuar a dar hospitalidade aos pregadores itinerantes que visitavam as comunidades. Então, no contexto das igrejas primitivas, existiam estes pregadores itinerantes. Eram missionários que arriscavam a própria vida num tempo de perseguição e martírio para levar a palavra de Deus às comunidades. É interessante que no versículo 7, João ele vai falar aquilo que motivava os mesmos a entregarem a sua vida numa atitude missionária. Ele vai dizer assim: pois foi por amor do nome que eles empreenderam a viagem sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Então ele vai exortar a Gaio que ele deve dar hospitalidade, ele deve cooperar para que a obra missionária cresça. Então ele deve cuidar, sustentar esses mesmos para que eles não fiquem impedidos em sua missão. Então, diante desta realidade, a partir do versículo 9, ele vai fazer uma exortação a um dos membros desta comunidade, chamado Diótrefes. Então, Diótrefes, ao contrário de Gaio, ele estava oferecendo resistência e sendo um obstáculo à obra de evangelização. Nós vamos ver no contexto dessas comunidades primitivas que a comunidade ela enfrentava três grandes tribulações, obstáculos na obra de evangelização. Primeira, a tribulação e o obstáculo que vem do próprio diabo. O diabo é o inimigo de Deus e ele quer parar a obra de evangelização. A segunda eram os inimigos exteriores. Então existiam os pagãos, os romanos, os gregos que tentavam impedir a missão e também os judeus que viam o cristianismo como uma seita. E por causa disso também começaram uma grande perseguição. E um terceiro elemento são os inimigos internos, aqueles que estão inseridos dentro da comunidade, mas ainda não converteram o seu coração, que eu vou chamar aqui de Diótrefes, aqueles que oferecem obstáculos à obra de evangelização. Aqueles que são motivados por ambição, por orgulho, por inveja e não querem ver o crescimento da obra missionária. E para encerrar, ele vai falar de um terceiro nome, que é o nome de Demétrios. Demétrios era um desses evangelizadores, pregadores itinerantes que davam a vida na obra de evangelização. João, ele escreve para que Gaio e toda a comunidade possa o acolhê-lo como alguém que é enviado em nome dos apóstolos. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 15, São Paulo ele vai dizer: e como proclamarão se não houverem enviados? Então todo missionário ele tinha que ter uma pertença, uma identidade, uma comunidade. Então a comunidade enviava esses missionários e os missionários falavam em nome das comunidades. Então João, como um pastor, ele vai escrever a Gaio para que ele possa também acolher Demétrios, um dos pregadores itinerantes, em sua comunidade. E assim ele vai encerrar a sua carta, fazendo uma saudação
final. Então, em todas as cartas joaninas, nós vamos ver João revelando que ele é um grande pastor. E como pastor, ele acolhe, ele cuida, ele exorta e ele vai caminhando com as ovelhas em direção ao caminho do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus. E ele encerra dizendo: tinha muito a te escrever, assim como ele escreve na segunda carta, mas não quero escrever-te com tinta e caneta. Espero, porém, ver-te em breve e falar-te de viva voz. O pastor é aquele que quer ter cheiro das ovelhas, que quer estar junto com elas. No próximo estudo, nós estaremos fazendo um breve resumo da carta de Judas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Que Deus abençoe você. A paz e Pentecostes.